Saudação fraternal a todos. E que a luz que desce do mais alto, vinda do coração de Jesus, possa iluminar a nossa caminhada hoje e sempre. Nesse vídeo, eu proponho que façamos uma rápida reflexão sobre o tema trabalho, já que esse tema faz parte de nossas caminhadas. Seja no plano físico ou no plano espiritual, estaremos atrelados ao trabalho, querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não. Trabalho, portanto, é um tema fundamental no qual precisamos meditar um pouco. Por quê? Porque há uma grande diferença, uma grande distância entre o entendimento que o homem material tem do trabalho, aqui no plano físico, do entendimento que o plano mais alto tem em relação ao trabalho. A espiritualidade superior nos apresenta uma definição de trabalho muito diferente da que a gente tem aqui agora. Você tem na sua vida o trabalho. Mas aí eu pergunto, o trabalho serve para quê? Para você. Você trabalha para quê? Você trabalha para pagar conta? Você trabalha para comprar coisas? Você trabalha para que ninguém te encha o saco? Para que ninguém fale, vai trabalhar, arruma um trabalho, vai fazer alguma coisa. Você não vai trabalhar, não? Então, para que você trabalha? Qual é o objetivo de fato do trabalho? O objetivo. Qual é? Será que alguém de fato para pensar sobre isso? Porque existem teóricos, pensadores que trazem informações. E muitas vezes, dentro ou à margem dessas informações, desses pensamentos, também existe um viés ideológico. Mas esse não é o nosso campo de pensamento aqui. Não é. Não vamos entrar nos pensadores que nos apresentaram isso, aquela ou essa visão de trabalho. Não é. Aqui eu quero saber o que o plano mais alto nos diz. O que aqueles que estão muito acima de nós nos ensinam. Porque eu preciso aprender a fazer as coisas corretamente. Veja só. Somos o quê? Espíritos. E mais do que espíritos, somos o quê? Mortais. Sendo assim, o que eu faço vai ter consequência ali. Vai ter um desdobramento logo mais. Sendo assim, eu preciso aqui agora pensar no que eu faço. Fazer as coisas conscientemente, não de maneira autômata, robótica, repetitiva, mecânica. Vou fazendo as coisas porque os outros fazem, eu sigo nessa fila e a gente vai repetindo dia a dia, hora a hora, mês a mês, ano a ano. O ano passado foi igual a esse ano está sendo igual ao ano retrasado. Como assim? Eu vou começar, estou trabalhando numa empresa. Por quê? Porque eu estudei, eu tenho um diploma, e esse diploma me credencia a trabalhar. Mandei meu currículo àquela empresa super top, que me dá esse benefício, blá, blá, blá. Me chamou. Olha que beleza, agora estou sentado no topo do mundo. Para quê? Não, eu tenho celular corporativo, eu tenho carro da empresa, eu tenho uniforme da empresa, eu viajo pela empresa, eu mando em sessões dentro da empresa. Para quê? Para que tudo isso? Não, agora eu sou advogado, vou montar meu escritório, vou atender clientes, vou até o tribunal, vou até aqui, não sei o que, não sei nem o que fazem.
né, os múltiplos caminhos do direito, mas enfim, para quê? Então, agora eu sou engenheiro, agora eu sou médico, vou atender a população, muito bem. Para quê? O nosso objetivo é qual? O trabalho faz parte. Precisamos, sim, estar em ação, em movimento de trabalho. Ponto. Isso não se discute. Independente de ideologia, de ideia, de pensamento, de que tipo de trabalho, precisamos estar em ação no trabalho. Claro, trabalho digno e honesto, né? Essa é a base, a gente parte disso. Disso não se discute. Não vamos abrir nada de licenças fora o trabalho honesto, correto e digno. Bom, daqui para cima, ou daqui para frente, por que eu faço o que eu faço? Não tem problema não saber, porque nós não nascemos sabendo tudo, tampouco nascemos prontos. Vamos primeiro nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Lição 61, ela tem o título de Ministérios. E o que significa a palavra ministério? Ministério significa trabalho. Trabalho, ministério, ministério, trabalho. Na lição, Emmanuel, eu vou pensar duas frases. Ele diz assim: os homens, nós, tá? Homens e mulheres, naturalmente. Os homens, a humanidade, não compreenderam ainda, que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra, onde nós estamos, trabalhos da terra, transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Você, aí do outro lado, tem esse entendimento? De que você, homem ou mulher, adulto ou adolescente, é um despenseiro da graça de Deus? O que é a graça de Deus? Os benefícios de Deus. Você é um despenseiro dos benefícios de Deus. Você tem essa ideia, esse entendimento, essa compreensão, essa consciência, meu amigo ou minha amiga? De que você não está aqui a passeio, você não está aqui para acumular bens materiais, você não está aqui para dispensar e fazer uso de uma maneira translouca daquilo que está disponível ao seu alcance. Aí eu volto na pergunta: trabalhas para o quê? A gente começa a cruzar então as informações. O meu objetivo de vida é ser rico. Para quê? Você que deseja ser rico tem a compreensão de que você é um despenseiro dos benefícios de Deus? E que nada é teu, exceto o teu espírito? Exceto tudo que você não segura que há dentro de você? Porque o que você segura não é teu, já que quando você partir, vai ficar. O que você segura, fica. Então, primeiro ponto aqui, paremos aqui. Somos despenseiros dos benefícios de Deus, mas não compreendemos isso ainda. Que o trabalho serve para transformar a cada um de nós. Mas tudo bem. Calma que senta, na verdade, que lá vem história. Que há mais 2 livros que nós vamos explorar aqui. Para chegar no fim da nossa reflexão com uma compreensão de
de fato melhorada, né, do que é o trabalho. Emmanuel, segue. Chegará, contudo, a época em que cada qual ministrará os bens recebidos do Pai. Olha lá, vai chegar um tempo diferente. Cada um ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, onde eu estou, dentro da minha capacidade, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. Vai chegar esse dia em que eu, um despenseiro dos benefícios de Deus, não tratarei esses benefícios de maneira egoísta, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Olha a diferença brutal entre uma coisa e outra. O que um médico quer, basicamente? O que um dentista quer, basicamente? O que um advogado quer, basicamente? O que um engenheiro quer, basicamente? O que um arquiteto quer, basicamente? Enriquecer. Ter grana, ter dinheiro, ter coisas, comprar coisas, consumir coisas. Essa é a realidade. Então notemos a diferença entre enriquecer em Deus e enriquecer em si mesmo. Por quê? Vamos agora buscar neste livro, que é um espetáculo de livro, chamado Nosso Lar. Aqui nós temos o relato de um médico, melhor dizendo, ex-médico, que desencarna numa situação terrível. E ele vai aos poucos despertando. Vai para o umbral, fica no umbral, é recolhido, é levado para um hospital, um pronto-socorro em Nosso Lar, a colônia espiritual Nosso Lar, uma cidade espiritual, que a vida é de continuidade, ninguém fica voando no espaço igual fantasminha, na névoa. Não. Para algum lugar depois do desencarne vamos. E aí os locais são muitos. E aí ele vai então ser recolhido, ele então é tratado, e depois que ele está bem, começa a cair a ficha. Cai a ficha, por quê? Bom, eu que achava que ia desaparecer, não desapareci. Então eu estou vivo. Aquele corpo meu lá que eu usei, eu entendi que foi só para aquele momento no plano físico. Agora nessa dimensão, tem um corpo, respiro, começo a desejar mudar. Começo a me sentir inútil. Então André Luiz, espírito, começa a desejar trabalhar. Trabalho. Sem saber muito o que fazer, já que ele era um médico desencarnado, vai procurar, depois de Lísias indicar ele, procurar o ministro Clarencio. E esse episódio, ou capítulo, é espetacular. Capítulo 13, no gabinete do ministro. Então ele marca uma audiência com o ministro Clarencio, e quando ele chega para ser atendido, ele nota que outros já estão lá. E que o ministro atende sempre duas pessoas juntas. Uma pessoa é atendida e a outra ouve o que se desenrola ali. É uma estratégia para que aquele que ouve possa entender muitas vezes a mensagem dada ao interlocutor do Clarencio. Então ele nota que ele não vai conversar sozinho com o ministro. Vai ter alguém lá.
E Clarencio, o ministro, quando está com André Luiz diz para ele: ministro, eu desejo ser útil. Só que no plano espiritual ocorre uma diferença brutal do plano físico, que é a seguinte: espíritos de uma hierarquia mais alta, eles conseguem vasculhar o pensamento daqueles que estão em um estrato espiritual mais abaixo, em um patamar mais acanhado. Isso acontece. Então aquele espírito mais elevado consegue ler meus pensamentos 100%. Inclusive os mais elevados não falam, eles se comunicam por pensamento. Clarencio lê o pensamento de André Luiz, a intenção que ele queria ser médico lá em nosso lar. Entre aspas, né? Mas Clarencio diz assim para ele, e aí a gente volta no nosso tema. Impulso muito nobre, diz Clarencio, de querer, né, trabalhar. Contudo, André Luiz, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Que frase forte! E é uma frase que tem total correlação com o que Emmanuel, porque aqui esse livro é ditado pelo Espírito André Luiz, e Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel fala aqui: o homem chegará um dia em que ele vai enriquecer-se na terra, não vai trabalhar, para se enriquecer na terra, mas servir com proveito para enriquecer em Deus. E que os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Despenseiros da graça de Deus. E Clarencio diz: volta. Toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite para que o homem, convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Então agora eu volto a pergunta de novo a você. Você, através da tua profissão, você penetra nos templos divinos, do trabalho? Templo divino do trabalho. Através da sua profissão, através do seu cargo, através da sua função, meu amigo. Notemos então que a gente começa a ter um entendimento diferente do que é trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. O plano espiritual, esse diploma que você lutou para ter, para eles é só uma ficha. Porque valeu o esforço? Valeu, mas vale o que você faz agora, no dia a dia. No mundo, o diploma representa uma porta aberta para os disparates. Não é assim? Claro que é. Aquela quantidade de seguidores nas mídias é porta aberta para disparate. A conta bancária recheada é porta aberta para disparate. O corpo belo, a imagem bela do homem e da mulher é porta aberta para o disparate. E o trabalho, a profissão também. Porque ao invés de trabalhar na transformação como dispenseiro dos benefícios de Deus, enriquecendo em Deus, a gente distorce tudo isso aí. Meu irmão, você recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus desejos.
Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Ele diz para André Luiz, você foi materialista, meu amigo. Então agora você deseja as coisas do espírito. Não dá. Você não trabalhou para isso. E Clarencio diz, não para André Luiz, mas para uma outra pessoa que vai o consultar, o seguinte: fira-se o coração, experimente-se as dificuldades, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal, a Deus. São pequenas lições que vão dando um entendimento diferente do tema trabalho. Trabalhar apenas com o rosto voltado para o chão e desejando acumular, sem entender o que faz da vida, é grande perigo. Porque será um esforço, de fato, empreendido em uma ação que não tem uma conscientização maior. O homem fica habilitado a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços do planeta. Nós estamos aqui para servir, para dar uma direção digna ao trabalho, um trabalho que deve ser sempre realizado com Deus, com Jesus. Porque aqui no livro Rumo Certo, lição 29, serviço e migalha, Emmanuel nos diz o seguinte: encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Então, todo o trabalho, grande ou pequeno, serviço grande ou pequeno, ele precisa ser direcionado para Deus, conscientizado de que eu sou imortal e que tudo tem a ver com o Espírito, e que aquele trabalho precisa ser colocado como algo sagrado, em benefício dos outros, porque isso retorna para mim. Nós temos uma visão distorcida do que é o trabalho, uma obrigação imposta, de cima para baixo, quase sempre, né? Do mais forte para o mais fraco. Você vai trabalhar, eu estou mandando. É claro que isso vai se tornar algo nocivo, que não é bom, que não é agradável, que não traz felicidade, que vai se fazer, que vai se cumprir apenas para evitar dores de cabeça. Mas o que é o servir, o que é a migalha? Tudo isso precisa ser colocado na prateleira de Deus e não das coisas materiais de Mamon. Porque ninguém vai ser condenado por trabalhar, estudar, ter diploma, ter profissão. Desejar ter coisas boas não tem nenhum problema. Ninguém é condenado por prosperar, mas é condenado por colocar sua energia apenas nisso. Por se trancar, se enclausurar nas prisões, nas masmorras, prisões e masmorras que o dinheiro edifica, e achar que tudo é isso e nada mais é além disso. Trabalho precisa ser entendido como a semente, que é o traço de ligação entre a plantação e a colheita,
A semente tem um trabalho, que é morrer para prosperar, para multiplicar. A semente morre para alimentar. A semente morre para dar vida. O trabalho da semente é desaparecer para que a vida prossiga, para que a vida exista e exista em abundância. Esse é o trabalho digno. Nós, como sementes, como despenseiros dos benefícios de Deus, temos feito o quê? Com as nossas capacidades, com tudo aquilo que nos foi ofertado por Deus. Se eu levanto pela manhã, não sei o que eu faço, não sei o que eu penso, não sei o que é a vida, não sei porque eu estou vivo, não sei o sentido da vida, não sei por que estou fazendo o que eu faço nesse trabalho, nesse serviço, é hora de parar. É hora de parar e pensar. O que é que eu estou fazendo na minha caminhada? O trabalho, ele faz parte da história do universo. Jesus disse, eu trabalho e o Pai ainda trabalha, nos explicando que ninguém foge do trabalho. E quem foge do trabalho apenas adia. Vai adiar o trabalho a ser feito e perde tempo. Fica em passo atrasado. Nós precisamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Coloquemos então o trabalho como uma maneira de enriquecer em Deus. Trabalho sagrado, como despenseiros dos benefícios de Deus. Transformando cada ato do trabalho em um ato digno, elevado, um ato sagrado mesmo. E quando a gente agir nessa diretriz, com essa conscientização do que é o trabalho, acredite. O prazer que teremos em trabalhar será outro. E apenas assim conseguiremos compreender o que é a alegria do trabalho. E compreenderemos ainda mais a alegria do salário do trabalhador, que não virá em uma caixinha com moedas de ouro, ou depositado em algum banco, em alguma conta corrente. Virá de outra maneira, numa embalagem diferente, vinda do mais alto, em que receberemos sem perceber, porque é digno que o trabalhador receba o seu salário. Mas aquele que busca o salário do trabalho apenas para si mesmo, o receberá e nada mais. Busquemos sim o trabalho aqui, o salário aqui, a sobrevivência aqui, a dignidade aqui no plano físico, mas mais do que isso. Muito mais do que isso. Queiramos o verdadeiro trabalho. O verdadeiro trabalho, que é o trabalho em Deus. Esse sim nos trará a verdadeira riqueza, que é a riqueza da consciência justa, honesta, amorosa, caridosa, fraternal. E seremos outros, mas apenas quando compreendermos o que é o trabalho com Deus e o serviço com Jesus. Reflitamos. Esse é o nosso convite. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.